Fala galera, hoje eu decidi trazer uma entrevista aqui do nosso diretor de futebol, né? Uma entrevista que ele já deu tem um tempinho, foi na primeira partida contra o Fluminense, mas que deixa muitas brechas do que estava por vir, de como é a mentalidade do City Futebol Group e como é a mentalidade hoje das pessoas que gerem o Bahia. Então, não é uma entrevista vencida, é uma entrevista que deixa muitos detalhes, até porque ele não fala quase nunca. Então, é muito importante a gente trazer, em momentos chaves como esse da temporada, a entrevista que determina algumas coisas na nossa temporada. Então, vamos acompanhar aqui juntos para ver o que é que o Cadu Santoro falou para a Globo. Exatamente, Luiz. Eu estou aqui com o Cadu Santoro, que é diretor de futebol do Bahia, e para a gente fazer aqui um balanço dessa segunda janela de contratações. Num ano tão importante para o Bahia, o torcedor clamava aí por alguns reforços e o Bahia contratou algumas peças para essa segunda janela. Eu queria que você fizesse um balanço e dissesse também para o torcedor se ainda há possibilidade de mais algum jogador chegar nessa janela. Boa noite. A gente sempre gosta de comunicar que a segunda janela é uma janela de correções, de ajustes, não é a janela principal, é sempre a de início de temporada, né? Onde a gente tem um período de pré-temporada para poder preparar a equipe. Então a gente acabou fazendo 3 movimentos na janela, uma chegada do João Paulo, que coincidiu com uma saída do Marcos Felipe, que recebeu uma oferta do futebol turco. A chegada do Luiz Gustavo, que ela não estava prevista para essa janela, não era um setor que a gente queria mexer, mas com algumas lesões, com a lesão do Canu principalmente, que foi uma lesão séria, a gente acabou antecipando esse movimento. E do Sanabria, que era uma prioridade da janela, acho que desde o início o Rogério vinha falando sempre, muito por conta da forma de jogar, que a gente acabou encontrando um equilíbrio melhor jogando com 2 pontas, e a gente não tinha a troca específica do Pulga, digamos assim, e 2 jogadores canhotos pelo outro setor, então por isso a gente acabou indo por esse caminho de 3 chegadas nessa janela. Eu vou pausar aqui, galera, porque eu preciso comentar. No caso, velho, o que eu fico pensando é o seguinte: beleza, que é a segunda janela de correções, mas não se faz a leitura do momento, de em que estágio o time tá, o que o time pode angariar ainda na temporada. Vai ser sempre assim? Ah, porque a primeira janela é uma janela que a gente vai fazer as movimentações e na segunda correções ou só se houver saídas. Quer dizer que não existe um planejamento, um plano B, caso o time tenha a possibilidade de chegar mais longe em competições, caso o time tenha a possibilidade de ter outras competições para disputar também, podem surgir, né? Então, por exemplo, o Bahia caiu na Libertadores e foi para os playoffs da Sul-Americana. Era jogos a mais que o Bahia ia disputar, em uma competição que não estava planejada, né? Então, tipo, não há esse pensamento no momento que você vai fazer contratações ou que você vai fazer o planejamento. Eu acho que é isso que falta também. Você fazer a leitura do momento que o clube está, para você poder dizer se é uma janela. Às vezes a segunda janela é mais importante do que a primeira. Essa determinação do City é isso que está fazendo o Bahia errar todos os anos. Assim como o Rogério erra no campo. O Rogério planifica as alterações dele, o que vai acontecer no jogo, e ele tira de contexto tudo o que está acontecendo no jogo e faz aquilo que estava planificado no pré-jogo. É basicamente isso. Parece que a leitura do City é a mesma do Rogério Ceni quando treina o time. Cadu, um dos pedidos da torcida desde o começo do Grupo City aqui no Bahia era a chegada de um camisa número 1. E a escolha foi pelo João Paulo, né? A gente sabe da experiência do Rogério como atleta, como treinador. E o João Paulo vem de um tempo inativo e com uma lesão importante, né? Que é a dele de tendão de Aquiles. Por que a decisão pelo João Paulo? Primeiro, antes da chegada do João, eu acho legal valorizar a passagem do Marcos Felipe aqui conosco, por mais que ele tenha saído por um empréstimo, ele foi muito importante nos 2 anos e meio aqui. Eu sempre digo que se em 2023 a gente se manteve na Série A e se em 2024 a gente classificou para a pré-Libertadores, o Marcos Felipe foi uma parte importante disso. Quando chegou a possibilidade de movimento para a Europa, que é algo que não é normal pela idade, 29 anos, e qualquer atleta tem um interesse, a gente precisava agir rápido. O João Paulo era um atleta que a gente vinha monitorando já há muito tempo. É um atleta que foi muito bem no Santos e só não voltou a ser titular pela ascensão do Brasão.
que é um jovem que inclusive estava na pré-lista da Libertadores. E quando o João também via a necessidade de sair para poder ter minutagem. Então, com todo esse movimento, a gente acabou andando um pouco mais rápido do que o necessário para poder fechar o João. Aí a chegada do João, ela vem ainda com os 2 goleiros que a gente tem, Danilo Fernandes, um cara com uma história muito bonita aqui dentro do clube, o próprio Ronaldo, e ele vem para brigar e para lutar por essa posição. Ali ele se confunde, né? Ele fala que o Brasão tava na pré-lista da Libertadores, mas é na pré-lista da seleção. Mas, velho, isso aqui é inacreditável, velho. Isso aqui é inacreditável. Como parece que os caras vivem numa bolha, velho. Até você pode pensar isso, mas como é que você fala isso pro torcedor do Bahia, velho? Que o Marcos Felipe foi determinante. Ele foi determinante negativamente, velho. E por conta da incompetência de vocês em 2023, quase o clube cai. Realmente, o Marcos Felipe foi um cara importante em 2023. Mas porque o time era horrível, velho. O time era horrível. Então, por conta da deficiência do seu planejamento, o goleiro foi importante, mas não quer dizer que ele tem nível para ser goleiro do Bahia. Para angariar o projeto que vocês têm, ou vocês dizem ter. Ano passado, o Marcos Felipe, eu acho que ele mostrou toda a fragilidade que ele tem pra ser um goleiro de alto nível, velho. Olha o tanto de erro que o Marcos Felipe cometeu, o tanto de pontos que o Marcos Felipe deu aos adversários e que fez o Bahia perder, velho. Então parece que, cara, eu não entendo esse discurso, velho. Não é um discurso pra proteger, parece que é uma autodefesa pra dizer, não, fizemos certo. Ele só saiu porque recebeu uma proposta da Europa, como se fosse um jogador super valorizado, como se fosse um time grande da Europa, né? E pelo que ele fala, tá demonstrado que eles iam seguir o planejamento. Que desistiram do goleiro, lá da paixão dele, que ele ficou quase 1 ano e meio atrás desse Patrick Sequeira, não conseguiu contratar, e ia continuar com os 3 aí. Porque ainda vem um ponto importante. Quando ele fala do João Paulo, ele não deixa claro que o João Paulo veio para poder ser o cara da posição. E isso demonstra também porque até hoje o Rogério Ceni não escolheu o João Paulo. Será mesmo que o João Paulo fisicamente tá bem para poder ser goleiro do Bahia? Então você vê, velho, que é muitas nuances deixadas, muitos pontos abertos. Quando eles falam, eles mostram a fragilidade. Ele deixa claro na fala dele que o Marcos Felipe só saiu porque recebeu uma proposta, que eles não iam buscar isso, é o que ele está deixando dizer, e que trouxe o João Paulo como uma reposição para o Marcos Felipe, que não ia acontecer esse movimento de mercado, que ia ser os 3 goleiros até o final da temporada, o Bahia com Copa do Brasil, até esse momento, e com o Brasileirão, até esse momento. Então, você vê que é muitas deficiências, falta muita leitura. Então, há de se questionar, pelo que Cadu Santoro falou, como é que João Paulo está. Porque o técnico não escala. O cara tá aí quase há mais de 20 dias. O técnico não escala, não bota. Sempre dá uma desculpa pra botar um goleiro fraco como o Ronaldo. E o diretor de futebol vem dizer que o cara veio como uma reposição ao Marcos Felipe, que era reserva. Então a gente sabe que o cara não veio para ser titular. Ou ele não tá bem, ou fizeram um movimento de mercado para deixar como estavam os 3 goleiros aí. Ah, ele vem para disputar a posição. Eu sei que o diretor de futebol não pode deixar os outros atletas do clube de lado porque chegou uma contratação. Mas pela forma de falar, você percebe que a leitura está sendo dita da forma que eu estou trazendo. Entendeu? Vamos lá, seguir. Ô, Cadu, queria que você falasse agora sobre o Jean Lucas. Depois de 34 anos, o Bahia tem de novo um jogador convocado para a seleção brasileira. O quanto isso é importante para o clube, para a imagem do clube, fora do país e também aqui no país? A gente sempre falou desde a chegada no início de 2023 que a gente vinha para construir um projeto de médio e longo prazo. E a convocação do Jean Lucas, ela é parte desse processo. Então, muitas das falas ali no dia a dia do clube foi que a gente furou a bolha, né? Ter um jogador depois de tanto tempo na seleção, um jogador que chegou no Bahia, se adaptou muito rápido, vem crescendo, sempre tem procura do mercado europeu, mas também sempre quis estar com a gente, sempre quis ficar. Então acho que é mais um passo importante para a construção do nosso projeto de médio e longo prazo, e a gente espera que não só o Jean, mas como outros atletas possam atingir essa convocação no futuro próximo. A gente agradece. Furar a bolha, Cadu Santoro. Furar a bolha é quando o Bahia chegar em decisões e botar o pau na mesa e ir lá e ganhar. Isso é furar a bolha. Não é jogadorzinho convocado para a seleção, que a gente não sabe nem
qual é a intenção da CBF com essas convocações, né? Às vezes é só fazer política, porque sinceramente Jean Lucas é um bom jogador, mas a nível de seleção a gente sabe que falta muito ainda para ele ser esse jogador, né? E, e é isso que eu falo, o Arias mesmo, o cara que tem uma vasta é, lista de convocações para a Colômbia e desfalcou o Bahia no jogo mais principal da temporada. O jogo mais definitivo da temporada, o Arias desfalcou. Ah, eu tô comemorando porque meu jogador foi para a seleção e vai desfalcar meu clube. O meu clube, eu que pago o salário do jogador, eu que tenho que arcar se o jogador voltar lesionado. Então eu não entendo o clube querer se vangloriar porque o jogador foi convocado, sendo que tem um jogo decisivo. O Arias não jogou. Ah, o Gilberto foi o problema do Bahia? Não foi, mas o Arias é um jogador importante. Então acho que falta até mentalidade em alguns momentos, né? Entender. Se o Bahia tivesse a data FIFA ali livre, né? Não tivesse jogos ou tivesse um tempo hábil para poder recuperar os atletas, mas Jean Lucas voltou em cima da hora para jogar o jogo e o Arias nem jogou, né? Então é uma série de coisas que eu falei aí, né, no vídeo em relação a esse pensamento, mentalidade do Bahia e saber que quando os personagens falam, deixa muitas brechas, como o próprio Cadu Santoro, como o Rogério Ceni, que são os que falam pontualmente ali, e a gente percebe que há muitos erros no processo de gestão, no processo de planejamento do Bahia, e por mais que os caras tenham um maior nível, maior expertise, a gente não pode deixar de criticar e nem deixar de avaliar os erros. Então, é sobre isso e até uma próxima. Valeu.